e no sangue de Jesus. Se você puder colocar a mão toda na sua cabeça, coloque, por favor. Se você puder colocar as duas mãos, coloque. Diga a poder no nome e no sangue de Jesus. E nesta noite, meu Deus, eu renuncio às minhas emoções, os meus desejos, porque há poder no nome e no sangue de Jesus. E se há algo em mim que não está glorificando e exaltando o teu nome, que o sangue e o nome de Jesus que está sobre a minha vida, sobre a minha casa, seja agora influência total em mim, e eu possa ser verdadeiramente livre, abençoado, fiel, aliançado, próspero, porque sem Jesus eu não sou nada, mas com Jesus eu vencerei todas as dificuldades. Se você crê, renda palmas ao Senhor. Renda palmas ao Senhor. O poder do sangue de Jesus. Quem pode declarar com toda a verdade, dando o seu testemunho: eu não estava bem, eu não entrei bem, seja qual for o motivo, seja enfermidade, seja problema, seja tristeza, seja dúvida, mas depois que você fez essa oração, você está se sentindo bem. Quem pode dar esse testemunho? Levante a sua mão, só faça fazer assim, ó, só faça fazer assim, ó. O seu testemunho é o que vai marcar a vida de muitas pessoas. Amém? Diga glória a Deus, diga aleluia. Aí você pergunta: e eu não senti nada, apóstolo? Se você não sentiu nada, é porque você não tem nada para ser colocado para fora, ou você quer alguma coisa, mas precisa buscar mais. Amém, queridos? Glória a Deus, diga aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, num texto rico. Diga assim comigo: e agora? O que fazer? Diga comigo: e agora? O que fazer? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diga comigo mais uma vez: e agora? O que fazer quando a morte? Diga comigo bem forte: e agora? O que fazer quando a morte bater na minha casa? Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. Quem achou, diga amém. Diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele estavam muitos dos seus discípulos. Diga comigo: muitos, mas não foram todos. Diga comigo: muitos, mas nem todos foram. E também uma grande multidão. Quando Jesus chegou perto da porta da cidade, eis que saía, olha a Bíblia por favor, o enterro do filho
capítulo 7, versículo 11 em diante. Versículo 13. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que o levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Versículo 15. Veja o que a Bíblia diz. O rapaz assentou-se e começou a falar, glória a Deus. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Diga comigo, o que fazer quando a morte visitar a minha vida? Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Sabemos, ó Deus, para os santos, a nossa estada aqui é passageira, por isso que nós cheiramos ao céu, por isso que nós falamos do céu, por isso que mais perpetua das nossas vidas é a busca incessante de ter intimidade com o Senhor, porque o resto tudo vai passar. Nós te pedimos nesta noite, através do nome e do sangue de Jesus, que o Senhor neutralize em nosso meio, nesta noite, toda a interferência do diabo, toda dúvida, todo demônio de chocarrice, todo demônio, meu Deus, que se levante para poder, ó Deus, atrapalhar, conduzir corações, aquilo que o Senhor não quer. Repreende desde já em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, e que se o Senhor quer e quiser nesta noite, que haja libertação, que haja a possessão em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, diga amém, diga aleluia, e renda palmas ao Senhor Jesus. Você pode render palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você pode render palmas ao Senhor Jesus? Aleluia, vai ser mais forte. Coloca a Bíblia no toca aí, rende palmas ao Senhor Jesus. Ele merece, minha glória a Deus. Queridos, sabe por que deve haver em mim, em você, em nós, o desejo ardente de confessar, de declarar que há poder no nome e no sangue de Jesus? Porque a Bíblia diz para mim, para você, para todos nós, que na menção deste nome, não é no meu nome, não é no seu nome, não é no nosso sobrenome, não é naquilo que nós pensamos, é que na menção do nome e do sangue de Jesus, todo joelho se dobra. E como nós passamos mais tempo em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, nos nossos relacionamentos, porque nós passamos menos tempo na igreja. E isso quer dizer que muitas das vezes nós podemos vir nesses lugares carregados e carregando. E aí quando nós
de Jesus, sabe o que acontece? Nós entramos num processo de cura e libertação, mesmo sem perceber, mesmo às vezes sem acreditar. O sangue de Jesus começa a atuar sobre a nossa vida, até porque nós almejamos ficar a vida eterna ou passar a eternidade com quem? Não vai ser com seu marido, não vai ser com sua esposa, não vai ser com seu filho, com a sua filha, não vai ser com o pastor, não vai ser com a pastora, vai ser com Jesus. E por isso, já que nós vamos passar a nossa eternidade com Jesus, a gente tem que, na terra, enquanto há tempo, criar intimidade e comunhão, para que, ao sermos conduzidos, não venhamos ouvir o que a Bíblia diz. Quem é você? Não é isso que Jesus diz? Para trás de mim, que eu não vos. Quem diz isso? Jesus. E Jesus falando aquilo, não foi para demônio. Jesus declarou essa verdade para pessoas que diziam, que o seguiam, que o serviam e que o conheciam. E segundo o livro de João, capítulo 3, João capítulo 5, 3, diz que há uma diferença entre você ser salvo, liberto do pecado, e você entrar no reino de Deus e você ver o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz: quem bem-aventurados que não, as que creram. Você pode dizer: eu creio no meu Senhor e Salvador Jesus, que me comprou na cruz do Calvário. Se você crê, renda palmas para Ele. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos aqui, irmãos, uma história que todos nós nos preocupamos com tudo. A gente se preocupa para ir trabalhar, nós nos preocupamos como nós viremos para a faculdade ou para a escola. Às vezes a gente não gosta nem de trocar ou de repetir a roupa, não é isso, irmãos? A gente se prepara para ir para uma festinha. Essa semana eu vi uma pessoa que está se aproximando de mim, dizendo assim: poxa, eu vou levar minha esposa para um aniversário em tal lugar. Ele se preparou para levar a esposa, e a esposa se preparou para ir para o aniversário. A gente se prepara para falar com as pessoas, a gente às vezes se escusa para não falar com algumas pessoas, mas a gente não se prepara para aquilo que eu, você, nós, se não formos arrebatados, vamos ter que enfrentar. Que é o quê? O último inimigo que Jesus fala. Quem é o último inimigo? Quem é? A morte. Se você, se eu, se nós não formos arrebatados, nós iremos enfrentar a morte. Ou alguém vai enfrentar a morte da nossa terra. Ou nós vamos ter que passar pelo momento da perda de alguém. Pode ser um filho, marido, esposa, parente, distante ou longe. Pode ser do pastor que está nos falando. Pode ser da pastora que está do meu lado. Pode ser de qualquer pessoa. A Bíblia diz que o próprio Jesus enfrentou a morte. E quando enfrentou a morte, não que ele teve medo da morte, mas ele viu o que a morte faz. Quando Jesus foi chamado por
Marta e Maria por perda do seu irmão Lázaro. Jesus foi e chegou no momento certo, o momento da glória de Deus. E chegando lá, a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou porque a perda de Lázaro? Não, porque ele sabia que iria encontrá-lo. Ou melhor dizendo, Lázaro iria encontrá-lo. Jesus chorou por causa de que Lázaro morreu? Não, porque ele mesmo passou por isso. E não sabe se as pessoas ficam tão tristes, não só naquela época, mas na época de hoje, com a própria morte de Jesus, do que algumas perdas que nós temos. Porque às vezes, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar mais tristes com algumas perdas que nós temos. Não estou falando de pessoas, não, mas de coisas fúteis, banais, palpáveis, do que com a própria morte de Jesus. Às vezes, se nós não tomarmos cuidado como homens sérios de Deus, nós não vamos ficar impactados o quanto a morte de Jesus deve significar para mim como algumas perdas. Poxa, eu perdi uma caneta. Poxa, eu perdi meu notebook, ele queimou. Poxa, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Tem pessoas que saem do tamanho, perdem o equilíbrio. Tem pessoas que ficam totalmente desconcentradas por uma perda momentânea. Mas quando se fala no sangue de Jesus, do próprio Jesus, esse nome e esse sangue, se nós não tomarmos cuidado, ele não vai surtir o mesmo efeito. E nós vemos aqui, irmãos, na própria caminhada de Jesus, como é que agora eu vou explicar? Tem gente que sai da igreja, larga a igreja, mas não larga Jesus. E eu vejo aqui a Bíblia dizendo que nem todos os discípulos que tinham Jesus estavam com Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui pode levantar a mão? Quem é discípulo de Jesus? Levanta as mãos assim, ó. Não se preocupe não, se você só tiver um braço, eu vou orar e Deus vai te dar um braço novo hoje. Levanta assim, ó. Diga assim, eu sou discípulo. Eu sou discípulo de Jesus. Mas olha bem, a Bíblia diz que Jesus estava em um local e aconteceu um fato em outro local, aproximadamente mais de 30 horas de jornada. E a Bíblia diz, no livro de Mateus capítulo 18, abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia. Nessas poucas horas que você tem aqui, faça como forma a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, bem-aventurados que leem, os que ouvem, os que guardam o que está escrito no livro da profecia, porque o grande e terrível dia está próximo. Então, abra a Bíblia. Mateus 18, 18, o que ele diz aí? O que é ligado? Que é ligado? Que é ligado? É ligado? O céu, ligado, Romero? Mas a Bíblia diz também o que é desligado nos céus. É desligado aonde? Não entendi, pastor. Eu sei que o que é ligado na terra, pastor, pode ser eu chamar a senhora para orar acerca de algum sentido, ok? Vamos orar acerca de algum sentido. Irmãos, eu vou fazer jejum durante 14 dias, 15 dias, 20 dias. Amém, amém. Você ligou na terra. Então, se você ligou na terra, se você quebra o jejum, é um problema que você quebrou, não é um problema daquele que está fiel.
mas quebrou. Mas a Bíblia diz que o que é desligado aonde? O que é desligado na terra é desligado aonde? Para ser desligado no céu, primeiro tem que ser ligado, ou não? Por que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente? Por que a Bíblia diz que Jesus diz assim, eu e o Pai somos um? Não é isso? Por que a Bíblia diz, aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora? Ele está ligando na terra ou está ligando no céu? Nos céus. Quando ele diz que eu e o Pai somos um, ele está dizendo, eu estou ligado no Pai. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor, ele está dizendo, eu estou ligado nos céus. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz, se eu estou ligado no céu, vós deveis estar ligado aonde? Em mim, Jesus fala. E agora Jesus está em um lugar, e esta viúva, a viúva de Naim, enfrenta um problema pela segunda vez. Primeiro ele enfrentou a perda do marido, que a Bíblia não diz o tempo, pastora. Agora ele enfrenta o mesmo problema com a perda do único filho. Irmãos, toda perda é ruim, mas toda perda é reparável quando Jesus é o centro. Quando Jesus se torna o centro da situação, toda perda é reparável, toda perda é reconquistável, porque Jesus é o centro. E se Ele é o centro, a Bíblia diz que Ele chama o quê? A existência, aquilo que não existe, como já se existisse. Então isso quer dizer que se eu estou ligado em Jesus, vai ter horas, vai ter momentos, vai ter situações que Ele vai requerer de mim, não que eu fale, mas que eu mostre que eu estou nele. Como é esse apóstolo? Eu vou dizer aqui, quando Jesus, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada, olha a Bíblia aí, Lucas 7:11, Naim, e com ele iam muitos, com ele iam o quê? Muitos não são todos. Muitos não são todos. Muitos são alguns. Muitos são aqueles que quiseram, aqueles que preferiram estar com Jesus, aqueles que preferiram ouvir o que Jesus tinha para falar, aqueles que quiseram seguir ao Mestre. Por isso que Jesus fala assim, esta é a porta e bate. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Apóstolo, isso não quer dizer o quê? Não, eu quero dizer que muitas das vezes os próprios discípulos de Jesus poderiam estar simbolizando a igreja, membro da igreja, mas largavam a Jesus. Quando Jesus foi ressuscitar uma jovem chamada Talita, Jesus chegou na casa do centurião, do pai de Talita, e aí disseram, por que não se incomodas ainda, mestre? A menina já morreu, não vê aí as ponteaduras chorando, não? Aí Jesus diz assim, olha, entra eu, entre o pai, não é isso que a Bíblia diz?
E entra quem mais? Cadê os discípulos? Diga comigo. Revelação dos céus. Isso se chama palavra rema, a palavra soprada pelo Espírito. Não é a palavra dada ou compreensiva pelo homem, não. Cadê os discípulos? Onde os discípulos estavam nesse instante? Por que os discípulos não entraram com Jesus? Onde estavam os discípulos? É uma pergunta. Pode alguém deixar de ser igreja e largar Jesus? A Bíblia que diz. Se eu não tomar cuidado, se você não tomar cuidado, se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos conhecimento neste livro, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não há o quê? De passar. Eu vou dizer, até que eu sou a igreja, que eu sou membro da igreja, mas eu posso não ter Jesus. Eu posso não ter Jesus. Mas o que acontece aqui? A Bíblia diz, irmãos, que o filho único da viúva estava saindo pela porta da cidade chamada Naim. Como é que pode esta mulher ser ajudada se Jesus estava em outro lugar, pastor? Por isso que a Bíblia diz: o que é desligado na terra é desligado nos céus. Se eu decido, se eu tomo a decisão de não me relacionar mais com alguém, não me relacionar com alguma pessoa, eu estou dizendo no mundo espiritual, eu estou desligando na terra todo o meu comprometimento, todo o meu envolvimento, toda a minha aliança. É a Bíblia que fala. A Bíblia incomoda, irmãos, a Bíblia incomoda. Por isso que é comigo, o sangue de Jesus tem poder. Então a Bíblia me ensina, queridos, que esta mulher, diante da situação que ela já tinha enfrentado com o marido, ela não deixou de ser quem ela era. Porque às vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, ou alguém próximo da gente passa por dificuldades, por situações difíceis, e em vez de nós fazermos o que a Bíblia diz, prossiga
você parou? Onde foi que você está parado, ou parada, estagnado, estagnada? Onde foi que você agora não é mais aquilo que você era com Jesus? Com Jesus. Porque a gente pode mudar com as pessoas, a gente pode melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. Se a gente quiser, a gente pode piorar, a gente pode não mais falar, a gente pode dar as costas, a gente não pode estender as mãos, a gente pode não compartilhar de uma oração, a gente pode fazer tudo isso, mas com Jesus. Por isso que a Bíblia diz que lá no céu, aleluia, eu não vou lembrar de você. Seria um problema sério, né, irmãos? Imagine lá no céu, você lembrar de mim, misericórdia. Meu Deus, eu quero ir embora. Meu Deus, eu quero pegar o primeiro anjo supersônico aí e descer, porque eu não quero ficar com o pastor Ulisses. A Bíblia diz que lá no céu não se casa, não se dá casamento, não se reconhece ninguém, e nós receberemos um novo nome. Posso ouvir amém? Por isso que a Bíblia diz que eu, você, nós, enquanto a nossa estada aqui, se depender de nós, temos que ter paz com todos. Sabe o que é ter paz, irmãos? É se relacionar, é falar, não é tomar partido. Porque eu não vejo ninguém tomar partido de Jesus. Você vê, amiga, assim? Alguém tomar partido de Jesus? Ninguém toma partido de Jesus. Só toma partido dos outros, dos mais allegados, do marido, da esposa, do filho, na verdade, de todo mundo. Mas ninguém toma partido de Jesus. A partir de hoje, a minha dificuldade está acontecendo, mas eu tomo a decisão de falar de Jesus a todo instante. Eu posso ouvir amém? A gente não faz isso. A gente recoma. E sabe o que aconteceu? Sabe por que Jesus trouxe o sonho dessa mulher de volta? Porque ela continuou sendo a mesma. A maior demonstração que essa mulher continuou sendo a mesma foi no dia do funeral do filho. Às vezes a gente lê a Bíblia no Deus detalhes, né? A Bíblia nos dá. Ou às vezes nós lemos para dizer assim, eu li a Bíblia. Não perde a inspiração de Deus. A Bíblia diz que havia no dia do enterro do filho uma grande multidão. Por que havia uma grande multidão no enterro daquele menino? Daquela criança, no enterro daquele único filho da viúva, porque havia uma grande multidão. Irmãos, já fui em centenas de enterros, de sepultamento. Já fui em sepultamento que nem a família foi. Já fui em sepultamento que era do marido, a esposa estava do lado e a outra estava do outro lado. Uma do lado do caixão, outra do lado do mesmo caixão. Eu já fui em sepultamento onde só tinha o corpo e o coveiro. Por que será? Mas a Bíblia diz que tinha uma grande. Por quê? Essa mulher, ela se tornou alguém influente. Essa mulher foi alguém influente. Ei, você no lugar que você mora, você é influente. Você pode enumerar na mão as pessoas que, se você morrer hoje, alguém vai lá para segurar o seu caixão. Você pode fazer isso. Porque nós precisamos tomar cuidado, irmãos.
Porque nós estamos vivendo um mundo que não perdoa, um mundo cheio de intrigas, um mundo cheio de violências, um mundo cheio de distratos, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos absorver o que esse mundo está oferecendo e vamos deixar de oferecer para o mundo o que Jesus quer oferecer através das nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. E essa mulher, queridos, ela foi ouvida. Ela foi ouvida dos céus. A Bíblia diz que quem foi para o enterro do filho dela? Quem? Jesus. Jesus foi para o enterro do filho dela. E aí, quando Jesus foi para o enterro do filho dela, Jesus fez algo que, como nasceu, como profeta, como rei, como sacerdote, como judeu, ele não podia fazer. Jesus, ele bota a mão para ser cravejada por mim, por você. Mas será que nós rompemos o que não deve ser rompido, seja a nível pessoal, a nível cultural, a nível de renúncia nossa por Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus rompeu tudo isso e colocou a mão no esquife, colocou a mão no caixão. Vai para a Bíblia, vai ler Levítico, vai ler Números, vai ler Deuteronômio, que é abominação um judeu, um profeta, um nazireu tocar no morto. Porque se ele toca no morto, ele se torna impuro. É isso que a Bíblia diz? É isso ou não é, irmão? Você que lê a Bíblia. Ele se torna impuro. Por isso que Jesus tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele se tornou impuro por mim e por você. Mas sabe o que acontece com ele? Aleluia! A santidade dele é tão poderosa, é tão constante, porque ele é e sempre será o martelo que esmiuça a penha, o leão da tribo de Judá, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E quando ele se torna impuro, ele faz as coisas ficarem puras. Se é para Jesus, pode ser isso. E sabe o que ele fez? No momento que ele tocou no morto, ou ele se tornava impuro, ou o morto se tornava puro. Sabe por que muitas vezes não acontece isso conosco? Não é porque Deus deixou de atuar, não. Não é porque Jesus não está atuando, não. Sabe por quê? É porque nós não queremos entrar na pureza dele. Nós não queremos receber a influência dele. Nós não queremos pagar o preço da renúncia nossa para sermos como ele. Porque a Bíblia diz: vocês têm o cheiro do conhecimento. E a Bíblia diz: se credes, verás a glória de Deus. A Bíblia diz: e esses